eu vou dar maiores detalhes sobre o ferro de solda, que é aquela ferramenta que derrete a solda. Existem diversos ferros de solda bom no mercado, diversas marcas, sendo que uma das melhores é uma marca chamada Ikari, que é essa daqui, ó. Esse ferro de solda, por exemplo, é um ferro de 30 watts. Ideal para o cara soldar CIs, componentes muito pequenos, trilhas finas da placa. E aqui nós temos um outro ferro da Ikari, só que esse é de 40 watts. Ideal para soldas mais grossas, como seletor de canais, flyback de televisão, transistores com grandes terminais, trilhas grandes, dissipadores. Então aqui nós temos a comparação entre os dois. Esse é o de 40 e esse daqui é o de 30. Para o cara trabalhar com eletrônico, o ideal é ele ter um de cada. Um para soldas mais robustas e o outro para soldas mais delicadas. Esses ferros da Ikari, por exemplo, são facilmente substituível. A ponta é facilmente substituível. Até a resistência dele pode ser substituída. Quando o cara for comprar um multímetro analógico, que é o mais usado na eletrônica, ele tem que levar em consideração algumas características. Por exemplo, um multímetro bom para o cara trabalhar com eletrônica tem que ter a escala de X1 e tem que ter a escala de X10K. A escala de X1 é a melhor escala que tem para testar componentes no circuito, enquanto que a escala de X10K é a melhor que tem para o cara testar transistores, diodos, que são os componentes semicondutores os mais importantes da eletrônica. Outra característica que o multímetro deve ser levado em consideração na hora da compra é a sensibilidade, ou seja, a precisão do multímetro. Essa característica de sensibilidade é indicada em kΩ por V. Esse multímetro, por exemplo, tem 20 kΩ por V em DC. Esse número fica localizado aqui no cantinho embaixo à esquerda, nos multímetros. Percebam que existe a sensibilidade em AC, só que não importa muito, o importante é em DC. Pelo menos 20 kΩ por V. Pode ser mais alta. Só que quanto maior essa sensibilidade, é mais caro o instrumento. Uma sensibilidade de 20 kΩ por V já serve para você consertar qualquer tipo de equipamento eletrônico com um multímetro. A escala que mais queima no multímetro é a escala de vezes 1. Devido a pessoa medir a tensão lá no circuito, estando nessa escala. Como saber se essa escala está queimada? Você pega, coloca na escala de vezes 1, segura na parte metálica. Observe o ponteiro. Se ele movimentar, a escala está queimada. Como ele não movimentou, a escala está boa. Da mesma forma, fazemos na escala de vezes 10. Pegamos nas pontas, sem encostar uma na outra, e o ponteiro não pode mexer. Se o ponteiro mexer, a escala está queimada. O multímetro analógico possui normalmente duas pilhas e uma bateria de 9 volts dentro. E às vezes essas pilhas ou a bateria enfraquece. Como saber se as pilhas e a bateria do multímetro está gasta? Você coloca na escala de vezes 1, encosta uma ponta de prova na outra, observe que o ponteiro movimenta lá para a direita. Tem um zero aqui do lado direito do painel, você vai girar o botão e o ponteiro tem que chegar até o zero. Se o ponteiro não conseguir alcançar o zero na escala de vezes 1, as duas pilhas estão fracas. No caso da bateria, o teste é feito no X10K, porque a bateria é usada no X10K. Você encosta as pontas, movimenta o botão e observe como o ponteiro vai até o zero. Se o ponteiro não alcançar o zero na escala de vezes 10K, a bateria está fraca. No caso do multímetro digital, como ele é bem menos usado do que o analógico, na verdade você usa ele bem de vez em quando, ou quase não usa, como é o meu caso. Dê preferência a um multímetro que tenha medidor de frequência, que nesse daqui tem escala de Hertz. Esse aqui é capaz de medir até 20 MHz de frequência. Um multímetro que dê para medir 10 MHz já está muito bom, mas esse aqui mede até 20. Alguns multímetros possuem a função de capacímetro, é capaz de medir capacitor, que tem a letra F aqui do lado. Se você for comprar um multímetro digital, dê preferência a um que tenha medidor de frequência e medidor de capacitores, que vem marcado com a letra F.